Diz assim a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhes der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos seus lábios. Porquanto Ana orava, só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha-me por serva, não tenha-me, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Amém? Deus querido e amado, graças, Senhor, nós te damos, Pai Santo. Nessa noite, ó Deus, nós queremos, ó Deus, te louvar e engrandecer o teu nome. Nessa noite, ó Deus, estamos na tua casa, Senhor, para render graças ao teu nome, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nos abençoe, Senhor, nessa noite. Derrama, Senhor, do teu poder sobre nós, Senhor. Porque somos carentes, ó Deus, de ouvir a tua voz. E assim, ó Deus, nós queremos te agradecer, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Se sente, queridos, em nome de Jesus. Queridos, a história de Ana, ela é uma história de superação. A irmã Ana está aqui, por isso que tem esse nome, viu, irmã Ana? Porque é uma história de superação. É o nome que quem tem esse nome tem que ser guerreiro, viu? E então, queridos, a Bíblia nos conta que existia um homem da tribo de Efraim chamado de Elcana. Esse rapaz, ele tinha 2 mulheres. Naquela época era permitido ter 2 mulheres, viu? Até mais. Se a pessoa tivesse condição de manter as mulheres, podia ter mais de uma. É, Nina? Nina já olha com o olho atravessado ali. Então podia-se ter mais de uma mulher.
E esse rapaz, Eucana, ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Penina e o nome da outra era Ana. E a Bíblia diz, queridos, que todo ano Eucana ia para Siló, é onde estava a tenda com a arca da aliança do Senhor, onde estava o sacerdote Eli. Então todo ano, o que eles faziam? Eles pegavam um cordeiro ou um bezerro e ia sacrificar pela família, pelos pecados, ia levar ao sacerdote, todo ano. Só que quando chegava nesse período de ir ao templo em Siló, geralmente era um sacrifício pela vida e pelos filhos. Então Ana não tinha nenhum filho. E Penina tinha vários filhos. A Bíblia diz que, a Bíblia até chama, que a rival de Ana. Porque toda vez que ia para o templo, Penina falou assim: o que é que você vai sacrificar? Estou parafraseando, Se você não tem nenhum filho. Eu tenho muitos filhos. Eu honro meu marido com muitos filhos. Você não tem nenhuma. Você é estéril. Você não pode dar alegria para o seu marido. E isso, queridos, acontecia repetidas vezes. Toda vez que chegava o período do sacrifício, Ana ouvia as mesmas histórias. E qual era o desejo dela? Ter um filho. A Bíblia, queridos, ela conta várias mulheres que tinham essa condição de ser estéril. E a primeira delas foi Sara. Sara era estéril, não podia ter filho. Veio ter filho com quantos anos? Com 90 anos. Perseverou até que foi honrada por Deus. A Bíblia diz que a mãe de Sansão também era estéril. Sansão foi filho de quem? De uma promessa. Rebeca, a mulher de Isaac, também era estéril. Não podia ter filho. Isaac orou a Deus 20 anos. Então Rebeca teve filho. Jacó tinha uma mulher chamada Raquel. Tinha várias, Mas Raquel era a que ele mais amava. Também não podia ter filho. Olha só, queridos. A mulher que o homem mais amava não podia ter filho. E isso deixava Raquel triste, ansiosa. Por quê? Porque todo mundo tem filho e ela não podia ter. E até, queridos, que teve um dia que ela disse, olha, chegou para o marido Jacó e falou assim, dá-me filhos, senão eu morro. De tamanho desespero é que ela estava no seu coração. E Deus, então, queridos, concedeu a Raquel e ela teve um filho. E o nome desse filho todo mundo conhece. Quem é? José. José do Egito é o primeiro filho de Raquel. E ela teve um outro filho, porém ela não viu esse filho. É o filho de Benjamim. Benjamim foi o último filho de Jacó que já nasceu. Aonde? Já nasceu na terra prometida. Por isso que a tribo de Benjamim é a tribo mais amada de Israel, porque é o único filho de Israel que nasceu na terra prometida já. Já nasceu em Canaã. O resto nasceu tudo na terra de Labão, lá em Harã. Então, queridos, Raquel, quando ela tem o filho, Benjamim, quando ela chega, ela morre no parto. As parteiras salvam Benjamim, mas a mulher não consegue se salvar. Então, são essas 3 mulheres, ou essas 4 mulheres, que teve um desafio, porque elas gostariam muito de ser mãe, mas alguma coisa impedia. E olha, queridos, quando as coisas não vão bem, nós temos uma arma secreta. Nós temos a oração. Nós temos a perseverança. A Bíblia diz que as mulheres, elas têm por mãe na fé quem? Sara.
Sara, ela perseverou. E aos 90 anos, queridos, ela já não acreditava mais. Mas como era uma promessa de Deus, Deus honrou a Sara e ela teve então Isaac. Aqui a história de Ana, ela vivia sofrendo. Queridos, olha, todos nós temos um limite de sofrimento. Às vezes você vai sofrendo, mas tem uma hora que você tem que falar assim, ó, chega, basta. É hora de colocar o joelho no chão e orar a Deus. Perseverar. Falou, Senhor, não dá mais. O que está acontecendo? A Ana aqui, queridos, ela ia todo ano. Agora o homem tinha 2 mulheres, queridos, imagina, todo dia, e o homem amava a Ana. E a mulher falava assim, de que adianta ele te amar se você não pode dar um filho para ele? Olha os meus filhos aqui. Eu dou filho para ele, você não consegue dar. E aquilo começou a incomodar a Ana. De forma que quando chegou o tempo de ir para Siló, para ir para o sacrifício, eu vi que a Ana, ela teve ali a oportunidade dela de falar assim, ó, eu vou me derramar diante do Senhor, para que o Senhor, Ele conceda o desejo que eu tenho de ter um filho. E olha, queridos, está na história do povo de Deus. Quando você ora, quando você pede, quando você já não tem mais força e as coisas não acontecem, é a hora do voto. Nesse texto, Ana faz um voto a Deus. Tem muita gente que ensina como fazer voto para a igreja inteira. Voto não é para a igreja inteira. Voto é uma coisa pessoal, individual, por uma causa impossível que você tem. Então a Ana, ela chega lá, está todo mundo sacrificando. E a Bíblia diz, então, queridos, que Ana, ela faz um voto a Deus, dizendo, olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, que eu tenha um filho, esse filho, eu vou oferecer ele à tua casa. Ele vai viver para o Senhor. Na cabeça dele não vai passar navalha. O que significa isso, queridos? Quando alguém era oferecido, existia o voto de Nazireu. Nazireu era alguém que era entregue para Deus, vivia eternamente para Deus, por isso aquele voto não se cortava o cabelo. Então as pessoas já olhavam para aquela pessoa e já sabiam, olha, aquele ali fez voto de Nazireu, é uma pessoa totalmente consagrada a Deus, vai viver para Deus. E Ana, sabendo disso, ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou devolver para o Senhor. E na cabeça dele não vai passar navalha. Ela já estava dizendo, queridos, olha, se eu entregar esse menino para o Senhor, ele não é mais meu. Ele agora é do Senhor. Ele vai viver para o Senhor, na casa do Senhor. E aquela oração, queridos, ela demora bastante. E o sacerdote Eli, queridos, ele vê aquela mulher lá parada há muito tempo. E ele começa a andar e observar que a mulher, ela estava orando no seu coração, mas as palavras ele não conseguia ouvir. Então o sacerdote pensou que a mulher estava embriagada. Então o sacerdote chama a atenção de Ana. Fala assim, até quando você vai ficar bebendo? Até quando você não vai se apartar desse vinho? Ela estava quebrantada. Estava pedindo a Deus.
estava se derramando na presença do Senhor. Quando ela escuta aquilo, querido, do sacerdote, ela fala assim: Senhor, não estou embriagada. Eu sou uma mulher perturbada de espírito. Eu sou uma mulher que estou com muita aflição nas minhas petições a Deus. Eu tenho clamado a Deus noite e dia por esta causa. Quando o sacerdote escuta aquilo ali, queridos, olha o que ela diz. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando, queridos, ela ouviu o sacerdote dizer: vai em paz, que o Deus de Israel conceda o que você está pedindo a Ele, mudou a história de Ana. Uma palavra só. Às vezes, queridos, nós nem queremos vir à igreja. Às vezes nós estamos tristes, mergulhados nos problemas. Ficar em casa não vai resolver, ficar em casa é pior. E às vezes uma palavra só se muda tudo, muda completamente o cenário. Um louvor que você escuta aqui muda o cenário. A Bíblia diz que Jesus ia curar um paralítico, ia na casa dele, e o moço falou assim: olha, Senhor, não precisa ir, basta apenas uma palavra tua. Para mudar o seu quadro, queridos, basta uma palavra. E o sacerdote aqui diz: então vá em paz, minha filha, e que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. A mulher que não estava comendo, queridos, porque a vida dela era uma vida de humilhação. Embora o marido a amasse, mas a rival a entristecia. Embora ela tivesse o amor dele, faltava alguma coisa para completar aquela alegria. Mas o marido dela, queridos, o Eucana, era fiel. A Bíblia diz que Eucana, ele sacrificava a Penina e aos seus filhos. Mas o sacrifício que ele fazia para Ana era dobrado. Porque ele também queria que ela tivesse filho. E a Bíblia diz, queridos, que quando o sacerdote Eli, ele fala para Ana: vai-te em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você está pedindo. A Bíblia diz, queridos, que então no outro dia eles se despediram e voltaram para casa. Olha o verso 19 aí. Olha o que diz, do verso 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram a Deus e voltaram. Chegando em sua casa, em Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. E ela concedeu, e passando o devido tempo, teve um filho, e lhe chamou de Samuel. Pois dizia o Senhor, né? Samuel foi esse filho da promessa para Ana. Esse menino, queridos, cresceu na presença de Deus. Samuel tem 3 características que é o único na Bíblia que tem. Quando eu digo único, Jesus está fora. Samuel, ele cresceu na casa de Deus e foi sacerdote. Samuel, naquele tempo, Israel não tinha juiz. Samuel também foi juiz. Samuel também foi profeta. Então ele foi sacerdote, foi juiz e foi profeta. É o único
que tem essas características na Bíblia. Davi era profeta e também era juiz, porque ele era o rei, mas ele não era sacerdote. Então essas 3 características, Ana foi honrada por dar à luz. E a Bíblia diz, queridos, que no ano seguinte era ano novamente de voltar o sacrifício. Então quando chegou o tempo, Elcana disse: olha, chegou o tempo do sacrifício, vamos sacrificar. Aí ela disse: não vou, dessa vez eu não vou poder ir. Vamos deixar o menino crescer. Assim que o menino desmamar, eu vou levar o menino. Versículo 24, queridos, do capítulo 1. Havendo um menino desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança. Olha o verso 26 aí, queridos. O verso 26 é o mais bonito. O verso 26 é o cumprimento da promessa. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Queridos, quando nós temos Deus, não há impossível para as coisas. Quando nós acreditamos em Deus, ainda que os problemas venham, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se as coisas estão difíceis, se as pessoas estão dizendo não, Deus tem uma solução. Busque a Deus, clame a Deus, espera, queridos. Não importa o tempo, Deus é o Senhor do tempo. Se prepare. Quando Deus tem uma promessa, queridos, e se Ele traz essa promessa no seu coração, se prepare para receber a bênção. Não vá chorar, não vai se lamentar não, não vá murmurar não. Porque quando você murmura, queridos, você só está adiando o tempo. Quando Israel murmurava no deserto, o que acontecia? Ficava andando em círculo. Quando você se prepara para receber a bênção vem mais rápido. Quando você murmura, é como se você estivesse dando uma volta. Ou você acha que o tempo que Israel ia peregrinar era de 40 anos? Não foi. Foi de 40 anos porque eles reclamavam, porque eram murmuradores. Mas quando se tem esperança, queridos, você começa a agradecer a Deus, vai chorar nos pés do Senhor, que a bênção vai chegar. Acredite em Deus. Em vez de você se vitimizar, use a sua fé. Todos vocês têm fé, todos nós temos fé. A diferença entre um e outro é a forma como você usa. E tem gente que prefere ficar reclamando. Aqueles que reclamam, recebem a bênção bem depois, se receber. Se você for grato a Deus, você recebe primeiro. Seu nome fica lá na frente da fila. Então vamos buscar a Deus. Porque quando você é grato a Deus, queridos, esperar nele, o próprio Espírito Santo, ele vai confortar seu coração. Ana estava atribulada porque a mulher todo dia ficava no seu pé, dizendo que ela era estéril, que ela não podia ter filho, que não adiantava o amor que Elcana tinha por ela, porque ela não podia
honrá-lo. E naqueles dias, uma mulher sem filho era uma mulher, querido, desonrada na sociedade. Era uma mulher que não prestava. Por isso que ele disse, olha, não me tenha por filha de Belial. Ou seja, não me ache sacerdote como uma mulher sem valor algum. Não me ache uma mulher vil. Eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher atribulada de coração. Eu estou mergulhando aqui nos braços do Senhor. Estou orando a Deus. E olha, queridos, quando você ora a Deus, a Bíblia diz, queridos, clama a mim na angústia e eu te responderei. Naquele mesmo dia, a mulher que não estava comendo já voltou a comer. A mulher já voltou para casa acesa. Ó, chegou em casa, ó, a Bíblia diz que quando chegou em casa, não tem mais nenhum adolescente aqui, né? Chegou em casa, teve festa. Um ano depois, Samuel já tinha nascido. E foi servir a Deus. E olha, queridos, as coisas acontecem tudo no seu tempo. Naqueles tempos, o sacerdote Eli, ele que era o sacerdote do templo, e os filhos deles não administrava bem a casa de Deus. Naquele tempo, a voz do Senhor, as revelações eram raras. Porque os filhos do sacerdote Eli, queridos, eram todos malfeitores. Tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. O sacerdote Eli, às vezes, repreendia ele muito brandamente, de forma que eles não respeitavam o sacrifício. O sacrifício, quando era feito na casa de Deus, tinha que sacrificar a gordura, ela tinha que ser espiada toda a Deus. A porção do sacerdote vinha depois, e aqueles meninos, queridos, eles não esperavam os sacrifícios serem feitos. A Bíblia diz que com garfo, eles já pegavam as melhores carnes. E aquelas pessoas que queriam sacrificar a Deus, falavam assim, não, espera a gente fazer o sacrifício primeiro. E eles diziam, me dá logo desse primeiro, senão eu vou aí e tomo de vocês. Continue lendo o livro que você vai entender essa parte. Eles não respeitavam mais a casa de Deus. Não respeitavam os mandamentos do Senhor. E a Bíblia então diz que Samuel crescia na casa de Deus, aprendendo tudo com o sacerdote. Assim que esse menino cresceu, queridos, Israel entra em guerra. E morre então. Os 2 filhos de Eli, eles foram levar a arca da aliança. E ao levar a arca da aliança, queridos, foram mortos os 2. Estou resumindo o tempo. E aí alguém fala assim, avisa o sacerdote que os 2 filhos dele morreu. Sempre tem um mensageiro para contar a história. E o mensageiro veio correndo, a Bíblia diz que Eli estava sentado numa cadeira. E o mensageiro veio correndo e falou assim, ó, Israel perdeu a guerra e seus 2 filhos estão mortos. Quando ele escutou aquilo, ele caiu, bateu a cabeça e morreu também. Agora o jovem Samuel é que vai ser o juiz, é que vai ser o profeta, é que vai ser o sacerdote da casa de Deus, durante toda a sua vida. E foi de Samuel, queridos, a responsabilidade que Deus deu de escolher o primeiro rei de Israel. Israel não tinha rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. E foi o sacerdote, e foi o profeta Samuel. Foi quem foi atrás e ungiu Saul como primeiro rei.
e ungiu também o segundo, que foi Davi, porque Saul saiu da presença de Deus e Samuel também ungiu a Davi ainda jovem como sucessor de Saul. Então, queridos, a história de Ana é uma história de fé, é uma história de superação. Por quê? Porque ela acreditou em Deus até o fim. Às vezes nas humilhações, às vezes você fica chorando porque você foi humilhado. Às vezes você fica reclamando porque as coisas não é do seu jeito. E quem disse que tem que ser do nosso jeito? Quando nós viemos servir a Deus, o Senhor, queridos, Ele nos capacita para estar na sua presença. Embora venham as dificuldades, permaneça fiel. Glorifica a Deus. A Bíblia diz, por tudo dai graças a Deus. Será que quando eu estou triste, eu vou dar graças a Deus? Dê, porque é Ele que manda. Porque é fácil, queridos, cantar um louvor abençoado, alegre e falar assim, glória a Deus. É fácil. Mas na hora da dificuldade, e na hora de fechar a boca, e na hora de glorificar a Deus, essa é a hora, queridos, de deixar o Espírito Santo nos guiar. Essa é a hora de deixar o Espírito Santo falar conosco. Ana, queridos, era humilhada todo dia, mas a gente não lê na palavra de Deus que ela brigava com a rival. A gente não vê aqui nenhum momento ela xingando a rival. Em vez de reclamar, em vez de xingar, o que ela foi fazer? Orar. Vai orar. Nós temos um juiz. Esse juiz é Deus, é Ele que julga as nossas causas. Quando nós somos injustiçados por alguém, se você for lá fazer justiça com suas próprias mãos, você vai ser tido como um criminoso. Mas quando você confia em Deus, a Bíblia diz, meu é o juízo. É Deus é que julga, querido. Às vezes é provisão de Deus. E aí você vai lutar contra Deus? Existem coisas que nós precisamos pensar, Senhor, e agora, como vamos fazer? Porque o Espírito Santo é o nosso guia, Ele que nos orienta. Então é para Ele que nós devemos pedir orientação. E Ana foi honrada, por quê? Porque esperou em Deus. Ela foi honrada porque em vez de revidar, ela foi adorar a Deus. Foi tida como embriagada, mas não estava embriagada. Não me tenha por filha de Belial. Não me tenha por uma mulher qualquer. Dada a vinho, eu não sou. Estou com o meu coração quebrantado. Eu estou com o meu espírito abatido. Esperou em Deus, queridos, e foi honrada por Deus. Uma mulher de oração, uma mulher de fé. Existem poucas pessoas na Bíblia que você lê a história e só tem coisas boas. Ana é uma delas. Você não vê falha nenhuma em Ana, porque ela foi fiel a Deus. Se você olhar para Sara, foi uma mulher de Deus, mas não aguardou a promessa de Deus chegar na vida dela. Deus demorou. Ela disse, não, tem a minha serva aqui, use a minha serva, o filho dela vai ser filho meu. Nunca vai ser. A promessa é para você. Se a promessa é para você, ninguém substitui a promessa. Se Deus disse é para você, não adianta colocar ninguém na frente. Hoje nós temos os árabes lá dando trabalho. Porque Sara quis ajudar Deus. Ana não. Foi chorar para quem podia responder. Então, queridos, diante das dificuldades, diante dos problemas, você tem um Deus
que tudo pode dar para você. Um Deus que supre as suas necessidades. Está difícil a situação? Tá. Mas você tem estrutura para aguentar. Deus, Ele te dá estrutura, queridos. Vista a armadura de Deus. Fala assim, Senhor, me protege, porque eu já não estou aguentando. Chore um pouquinho lá. Fecha a porta do seu quarto, vai lá e chora. Chora. Mas adore a Deus. Adore a Deus. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, adore a Deus. Porque no tempo certo, Deus vai fazer. Vai realizar. A irmã Ana leu aqui mais cedo. Se você for infiel a Deus, contudo, Deus permanece fiel. Porque Deus, Ele tem a promessa dEle, queridos, e o tempo da promessa. E o tempo da promessa vai chegar na sua vida. Amém? Fique de pé. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor venha trazer graça na sua vida. Para que o Senhor venha te dar estrutura para você ser perseverante na oração, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, constantemente. E a Bíblia diz, queridos, que quando Ana chega lá para entregar esse menino na casa de Deus, o sacerdote Eli viu aquela atitude de fé e fala assim para ela, que Deus conceda mais filhos para essa mulher. A mulher não tinha nenhum filho, agora tem um e oferece a Deus. Aí o sacerdote, ela vai ficar sem nenhum. Deus não vai deixar a menina sem nenhum filho. Que Deus conceda filhos para ela. Quantos ela teve depois? Mais 5. Olha aí, não tinha nenhum. Foi dar um para Deus, ganhou 5. Pode trazer. Então, queridos, quando você espera no Senhor, não se preocupe. Deus vai te honrar. Espera o tempo que esperar. Seja fiel a Deus. Não prolongue o tempo. Se reclamar, vai prolongar. Seja fiel a Deus. E olha, queridos, vou falar uma coisa para vocês, mulheres, viu? Às vezes as mulheres é impaciente com algumas coisas. Quando você estiver naquele limite lá, sem paciência, você fala assim, opa, vou montar de 1 até 9, né? Mulher é até 3, não, conte até 9. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha voz. Conte até 10, fala assim, Senhor, eu preciso esperar em Ti. Pronto. Me ajuda. Pede ajuda, queridos, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda para que meus lábios não venham pecar contra o Senhor. Me ajuda, me dê estrutura, vai passar isso. Eu sempre falo aqui, todo domingo eu falo que aquele pede recebe, e o que busca encontra, porque é a promessa do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus querido, santo e amado, graças, Senhor, nós te damos, Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. Usa da tua bondade, Senhor, da tua sabedoria, para conceder graça às tuas filhas, os teus filhos, Senhor. Pai Santo, essa semana nós estamos comemorando, Senhor, o Dia Internacional da Mulher. E aqui nós temos muitas mulheres, Senhor. Conceda a elas, ó Deus, graça, sabedoria e esperança, experiência, ó Deus, em ver, ó Deus, histórias como essa, que elas sejam Anas, Pai, que elas venham saber esperar e saber em quem buscar, ó Deus, que às vezes as palavras que escutam, ó Deus, essas palavras para desanimar, mas a esperança maior está no Senhor, ó Deus. Dê estrutura às tuas filhas, ó Deus, e abençoa os teus filhos, Senhor, para estar, ó Deus, caminhando na tua verdade, caminhando na tua santidade,
Por isso, Senhor bendito e Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa, Senhor, os teus filhos. E desde já nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, querido?